Eu estou falando que vem uma bomba que é um questionamento formal sobre as violações de direitos humanos que estão acontecendo. E que isso vai determinar um projeto de lei que vai sancionar. Eu já vi o rascunho, tá esperando a resposta do Alexandre para concluir o projeto. Vai sancionar o Brasil e os agentes públicos. E é por isso que a gente está separando o nome dos delegados da Polícia Federal que estão agindo. A gente quer chegar nos agentes que estão agindo com o Alexandre. Agora, a responsabilização também de Pacheco, também de Lira, também do presidente do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Viu a carta, né, Alan? Vi. Pesado. É mentira minha ou Não, é verdade. Há 2 dias atrás, minhas fontes acabam de me informar que a bomba que eu disse que ia explodir na cabeça do Alexandre vinda do Congresso dos Estados Unidos realmente começa nessa semana, talvez amanhã, que era para ser ontem. E realmente eu cheguei a ver uma versão ontem do que viria e houve algumas pequenas alterações e por isso que ainda não saiu. O preço da ditadura brasileira vai começar a ficar mais alto. E não tem tic-tac por aqui. Tudo que eu falei é o que é. Todo o processo para a sanção dos Estados Unidos ao governo brasileiro e agentes públicos que violam os direitos humanos tem etapas a serem seguidas. Não há mágica. A audiência pública sobre a situação do Brasil no último mês, vocês presenciaram, foi um marco fundamental. A audiência pública que eu estou falando aqui dentro do Congresso dos Estados Unidos. E aí, o que acontece disso? Bom, aí, o segundo passo é o que as fontes me disseram hoje que deve acontecer nessa semana. Eu mantenho que deve acontecer nessa semana, talvez hoje, talvez amanhã. Em seguida do segundo passo, que basicamente vai ser, e precisa ser feito assim, que o Alexandre tenha a oportunidade de explicar se a versão que eu trouxe dos fatos, que a versão que nós trouxemos, o Alan também depois por escrito, a versão dos fatos que nós trouxemos, se ela está equivocada. Se tem jornalista censurado ou se não tem. Tem que dar a oportunidade de alguém... Ao contrário verificar. dele, que não dá a oportunidade do direito de defesa aos outros, os caras do Congresso americano falam, não, a gente tem um processo que a gente segue aqui. Exato, Agora, a gente precisa ouvir o que o governo brasileiro tem a ser dito. exato. A partir daí, eu digo no meu tweet, em seguida, teremos a produção de legislação específica aqui, que já nasce com enorme apoio. E claro, a eleição do Trump fará toda a diferença em tornar tudo mais rápido e fácil. Mas necessita destas etapas anteriores, porque amanhã o Trump é eleito. As pesquisas todas estão dando que o Trump vai ser eleito. Você conversa com as pessoas aqui nos Estados Unidos, o nego diz que é praticamente... tem que ter uma catástrofe para o Trump não ser eleito. Os democratas estão desesperados na CNN com as chances do Trump ser eleito. Certo? Certo. Só que, se ele se elege amanhã, não dá para eu virar pro Trump e falar assim, ô Trump, brotherzão, bloqueio, tira o visto aí do Alexandre, cara. Você tem que ter uma discussão nacional, você tem que ter uma discussão sobre o assunto. O Congresso, o Congresso, que é o parlamento, que é a casa... É um país sério. Isso é um país, essa porra não é Brasil. Exato. Né? É um processo de verdade aqui. Agora, o que eu digo é que o plano tem princípio, meio e fim, digo no tweet. E eu nunca escondi do que se trata. Algo semelhante deve ser feito na Europa com a nova composição do Parlamento Europeu Conservador. Se o Brasil quer bancar tirano, quer bancar o Alexandre, um tirano que censura jornalista e parlamentar, prende velhinho e viola até mesmo a jurisdição dele, porque ele toma medidas contra indivíduos que... Eu tô falando dentro dos Estados Unidos. Eu tô falando protegido pela primeira emenda. Qualquer medida contra mim é fora da jurisdição do Alexandre de Moraes. Isso é o básico. Você não pode... Se ele acha que eu cometi um crime, eu cometi um crime fora da jurisdição dele. Eu tô sentado no Texas, pô. Então, quando ele viola a jurisdição dele e entra na jurisdição dos Estados Unidos contra residentes dos Estados Unidos ou indivíduos, muitas vezes até americanos... Jason Miller? Como foi com Jason Miller? Quando isso acontece, você testemunhou de perto, quando isso acontece, há uma violação de jurisdição com o objetivo de perseguição e violação de direitos humanos.